Se eu começar esse vídeo te fazendo a seguinte pergunta: qual foi a invenção que mudou o mundo? O que você me responderia? Bom, há várias respostas para essa pergunta. Seria a escrita que ajudou a disseminar o conhecimento humano? Ou o fogo que proporciona calor, iluminação e até preparação de alimentos? Talvez a eletricidade que revolucionou o nosso modo atual de vida e trouxe várias comodidades. Então, o que você diria? Pense nisso. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, aqui é o Negócio de Sucesso. Aqui nós falamos sobre finanças pessoais, negócio e desenvolvimento pessoal. E no vídeo de hoje eu quero comentar que é normal dar várias respostas para essa pergunta, mas na maioria das vezes as pessoas se esquecem de uma das principais invenções humanas, algo que controla nossa rotina, nossas decisões, hábitos, o dinheiro. Mas ao contrário de outras grandes invenções como as que foram mencionadas, o dinheiro em sua forma básica não possui um valor intrínseco. Ao contrário de um bem tangível, como um pedaço de alimento, o dinheiro em si não possui uma utilidade direta. Pode parecer algo estranho, mas no fundo faz todo sentido. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Então se você quer saber mais, continue assistindo até o final que vamos explicar tudo. Bom, para começar, precisamos lembrar que no início da civilização o comércio funcionava na base do escambo, isto é, na troca de mercadorias ou serviços sem o uso de uma moeda. Um exemplo de escambo poderia ser a troca de ovos por vegetais. Um agricultor que cria galinhas possui uma abundância de ovos frescos. Ele poderia oferecer esses ovos aos vizinhos em troca de vegetais frescos, como alface e tomate. Embora esse sistema tenha sido utilizado em diferentes períodos da história, há alguns problemas com o escambo, como a incompatibilidade de desejos. É que, quando se trata do escambo, as duas partes envolvidas precisam encontrar coincidência exata de desejos. Ou seja, você deve ter algo que eu desejo e vice-versa. Mas isso nem sempre é possível, tornando a negociação um pouco mais complexa do que parece na teoria. Então, as pessoas que possuíam mais eram aqueles que possuíam itens que todos queriam. Por saberem que todos queriam determinados produtos, muitas pessoas começaram a adquiri-las para negociar futuramente. Mas o escambo, por diversos motivos, deu lugar ao sistema monetário baseado em moedas, já que esse sistema facilita o comércio e a transação econômica. As primeiras moedas, como conhecemos e lidamos hoje, surgiu na Lídia, onde fica a Turquia hoje em dia, por volta do século 7 a.C. Essas moedas, feitas de ouro e prata, eram fabricadas em processos bem rudimentares. Com o tempo, o povo lídio foi aprimorando e desenvolvendo essas moedas, que eram padronizadas e possuíam símbolos indicando seu valor. A introdução dessas moedas trouxe importantes contribuições no desenvolvimento de sistemas monetários. A região, na época, se tornou um centro comercial próspero, e essa ideia se espalhou para outras regiões. Nessa época, dá para dizer que o dinheiro não era exatamente uma ilusão, já que seu valor era estabelecido de acordo com o material em que a moeda era fabricada. É que essas moedas tinham um valor baseado no conteúdo de metal nelas, que era ouro e prata. Elas tinham um padrão e peso definido, fazendo com que o valor nominal da moeda correspondesse ao seu valor real em termos de metal. E essas pessoas poderosas foram descobrindo o poder do dinheiro. Foi por volta de 640 a.C. que ocorreu a primeira cunhagem oficial de uma moeda, trazendo consigo o selo do rei Alíates da Lídia. Só que os reis queriam mais, e os metais preciosos, como sabemos, eram caros. Com o objetivo de aumentar a produção de moedas, começaram a surgir práticas em que metais de menor valor eram misturados aos de maior valor. Esse processo resultava em moedas cujo valor real era inferior ao valor nominal indicado nas próprias moedas. Desse modo, testemunhamos o nascimento de uma grande ilusão chamada dinheiro. Gradualmente, o valor das moedas passou a ser ditado pelas palavras dos poderosos da época. E com o desenvolvimento do mercado internacional, as pessoas perceberam que essas moedas eram pesadas demais para serem transportadas. Então, os reis passaram a emitir certificados Yu, que representam as palavras I owe you, eu te devo em inglês. Esses pedaços eram carimbrados e, portanto, as pessoas acreditavam no seu valor. Quanto mais certificados eram emitidos, menos as pessoas precisavam das moedas. E o que isso significa? Que um pedaço de papel simplesmente valia aquilo que disséssemos que ele valia, mesmo que não fosse feita a troca por peças de ouro. Passando de reis para bancos centrais, o dinheiro permanece uma ilusão, quando seu valor é arbitrariamente atribuído pela sociedade. E assim permanece também a ilusão da moeda fiduciária, uma moeda que não possui lastro em metais como o ouro. Na prática, o seu valor é mantido através das políticas monetárias e confiança na autoridade emissora. Os reis do passado, assim como os atuais governos do mundo todo, entendem o poder relacionado ao dinheiro. Por isso, obviamente, querem mais dinheiro. E o que pode ser feito? Bom, o governo pode simplesmente imprimir mais dinheiro, só que, como sabemos, isso causa inflação. Quando o governo injeta mais dinheiro na economia, sem que haja um aumento correspondente na produção de serviços, há um aumento na oferta monetária em relação à oferta disponível de produtos e serviços. Com mais dinheiro em circulação e menos bens disponíveis, os preços costumam subir. A inflação reduz o poder de compra da população, principalmente os mais pobres, que faz com que a moeda perca o valor ao longo do tempo.
Por exemplo, R$100 hoje não é a mesma coisa de R$100 há 10 anos atrás. O dinheiro é um meio de troca, e para ser considerado valioso, ele deve permanecer como um meio de troca. Esse é um dos motivos pelos quais profissionais do mercado financeiro, assim como pessoas comuns, estão se preocupando com o dólar americano, considerado uma moeda de reserva que representa mais de 60% das reservas estrangeiras. Durante a pandemia, muitos negócios tiveram que fechar temporariamente suas portas. O mundo passava por uma crise global de saúde, que deixaria impactos profundos na sociedade. Os bens e serviços disponíveis para o consumo, assim como a produção, foi reduzida. O governo americano implementou medidas de estímulo econômico, incluindo a injeção de dinheiro na economia, para tentar contornar os impactos causados pelas restrições às atividades econômicas. Mas os Estados Unidos imprimiram muito dinheiro nos últimos anos, e isso é de certa forma alarmante quando se pensa em inflação. Afinal, a produção não aumentou tanto assim. É possível ver o aumento de preços em diferentes produtos. Obviamente, os Estados Unidos não foram o único país a ser afetado pelo aumento de preço. Ao ir ao mercado, ou a restaurantes em sua cidade, você certamente já percebeu o quanto tudo está mais caro. Alguns produtos e serviços foram mais afetados do que outros. Por um lado, os cheques enviados para estimular a economia parecem ter sido necessários para incentivar o consumo durante a pandemia e dar ajuda financeira aos indivíduos impactados pela crise. Mas a questão é que o salário da maior parte da população não está acompanhando esse aumento de preço. E bom, como podemos ver, o Federal Reserve dos Estados Unidos imprimiu muito dinheiro e simplesmente injetou na economia. A dívida na nação já ultrapassa 30 trilhões de dólares. E o fato é que, com o tempo, o dinheiro vai perdendo valor. O poder de compra é a capacidade de comprar bens e mercadorias com determinada quantia. Mas será que os R$100 de hoje será a mesma coisa que R$100 daqui 5 anos? Nós sabemos que não. Então, quando você mantém o seu dinheiro em uma moeda fiduciária, como o real ou o dólar, a quantia costuma perder o valor com o tempo, se você deixar esse dinheiro parado. E aqui podemos ver por que o dinheiro, da forma como vemos, continua sendo uma ilusão. E esse conhecimento pode te ajudar a ter mais liberdade financeira. Por isso, muitos indivíduos investem também em reservas de valor, uma forma de proteger o patrimônio financeiro nas oscilações econômicas e perda do poder de compra. Assim, torna-se possível entender o jogo e evitar a perda de poder de compra. E será que é possível resolver um problema tão antigo? Ou moedas fiduciárias poderão perder ainda mais o valor do que imaginamos? Não há como prever o que vai acontecer, mas sim há como preservar o poder de compra e encontrar uma solução. E você, está se preparando? Quero agradecer por ter assistido o vídeo até aqui. Espero ter ajudado você a entender mais sobre a ilusão e o jogo do dinheiro. Em breve vem mais conteúdo. Até a próxima.